Olá pessoal, professora Ana Zadra aqui, trazendo para vocês mais um pouquinho sobre o Poder Judiciário. E o que a gente vai começar a trabalhar hoje? Quinto Constitucional. O que é isso? Por que a gente trabalha isso dentro de Poder Judiciário? Que a nossa Constituição, até para garantir, né, uma independência, garantir que o Poder Judiciário refletisse as demandas da sociedade, ela trouxe a possibilidade de que representantes, tanto do Ministério Público quanto da advocacia, representantes indicados pela OAB, advogados, assumissem lugares, cadeiras nos tribunais. Muita gente fala assim, mas por que isso? Porque os magistrados, eles ficam durante muito tempo, quando estão em primeira instância, vivendo só aquela posição de decisão. E é importante quando a gente chega no tribunal, que a gente vai ter um órgão colegiado para poder julgar, né, os recursos, que se tenha também a visão tanto do Ministério Público quanto dos advogados. E aí, para trazer essa maior independência, essa maior interação, ou melhor, para que os tribunais representem efetivamente o povo brasileiro, as decisões brasileiras e consigam dar uma leitura mais limpa para o direito, é que a Constituição trouxe, no artigo 94, o que a gente chama de quinto constitucional. O que diz o artigo 94? 1/5 dos lugares dos tribunais regionais federais, dos tribunais dos estados e do Distrito Federal e territórios será composto de membros do Ministério Público, com mais de 10 anos de carreira, e advogados de notório saber jurídico e de reputação ilibada, com mais de 10 anos de efetiva atividade profissional, indicados em lista sêxtupla pelos órgãos de representação das respectivas classes. Então, vamos primeiro entender aqui. Esse 1/5 vai ter um revezamento entre indicação do Ministério Público e indicação da OAB. Então, abrir uma vaga do 5º vai para o Ministério Público, na próxima vaga do 5º que abrir é a OAB que vai indicar. Quais são as regras para que alguém seja indicado para a vaga do 5º? Notório saber jurídico e que se tenha mais de 10 anos de experiência. No Ministério Público, 10 anos de carreira. Então, eu passei no concurso, a partir do momento que eu assumo, eu tenho 10 anos. Depois de 10 anos, eu posso ser indicado pela lista sêxtupla. E advogado, 10 anos de atividade profissional. Passei na prova da OAB e aqui eu passei, começo a advogar, comprovo 10 anos de advocacia e aí eu posso ser indicado para a lista sêxtupla. Sêxtupla, professora, mas eu sempre ouvi que fica entre 3. É porque os órgãos, a OAB e o Ministério Público, eles vão indicar 6 nomes. E quem que vai escolher quem que vai ser o próximo a ocupar a vaga do 5º? O chefe do Poder Executivo. Então, quando eu indico esses nomes, eu coloco 6 pessoas que eu acho que vão e que cumprem perfeitamente as exigências constitucionais, são pessoas muito boas, os 6 com certeza são pessoas de notório saber jurídico, que têm experiência, mas é o chefe do Poder Executivo que vai resolver, na verdade, quem vai entrar no tribunal. Dos 6, o tribunal indica 3 para o chefe do Poder Executivo. O chefe do Poder Executivo pega esses 3 nomes e dos 3 nomes ele escolhe um, tá? Então, 10 anos, exercício profissional, seja Ministério Público ou advocacia. Notório saber jurídico e, depois disso tudo, compõe a lista sêxtupla. Da lista sêxtupla, tribunal faz 3, das 3, o chefe do executivo, governador do estado, se for o caso, ou presidente da república, vai escolher
o indicado, tá? Opa, peraí, repetiu? Tá. O que a gente vai ver agora? Esse conteúdo é todo antes da gente entrar efetivamente nos órgãos do Poder Judiciário, tá? A gente tá vendo toda essa parte preliminar antes da gente mergulhar nos tribunais. O que é um precatório? Precatório é a forma com que o poder público vai pagar os valores decorrentes de condenações judiciais, tá? Então, todos os valores pagos a título, eu acho que eu passei um, tem a definição aqui, tá? Todos os valores que devem ser pagos pelo poder público em decorrência de condenações judiciais, eles vão ser pagos através de precatório. É a forma que o tribunal libera esses valores, tá? Quando ocorre a liberação do numerário, o poder público vai lá e libera esse dinheiro, o tribunal procede ao pagamento, primeiramente dos precatórios de créditos alimentares e depois de créditos comuns, conforme ordem cronológica de apresentação. É aberta uma conta judicial, esses valores são depositados nessa conta judicial para cada precatório, e aí depois que o valor está liberado, é expedido o alvará para levantamento desse valor. Quando que o precatório é pago? Todo mundo sabe que o poder público ele tem um limite orçamentário, ele tem um limite, né, que ele pode dispor para tudo. Infelizmente, os cofres públicos são limitados, não é um buraco sem fundo. E aí, para ele conseguir se programar, todos os precatórios que são determinados, né, que são expedidos, até julho, vou colocar aqui a data. Opa, desculpa. Eita, fiz besteira de novo, gente, desculpa. Aqui. Que são expedidos até julho. Na verdade, em 1º de agosto, eles têm que ser encaminhados para o Poder Executivo para ele incluir na lei orçamentária do ano seguinte. Se ele não for incluído na lei, ou seja, se ele for deferido, né, no 2º semestre, ele vai entrar na programação de pagamento do orçamento do outro ano. Nossa, professora, mas vai ficar desatualizado. Não, ele vai ser atualizado até a data que vai ser encaminhado para o Poder Executivo se programar para o pagamento, tá? Então, expedidos no 1º semestre já entram já são encaminhados para previsão orçamentária do ano seguinte e os outros, 2º semestre, para o outro ano ainda. Ah, professora, mas eles não conseguem pagar. Eu escuto às vezes que tem precatório que fica aí anos. Claro, gente, existe um valor, uma verba que é utilizada, que é destacada para o pagamento de precatório. E normalmente o poder público não consegue pagar esses valores, todos os precatórios que são expedidos anualmente, com aquele valor. Por isso que existe essa ordem de pagamento, tá? Existe uma ordem específica para pagamento, ordem cronológica de pagamento dos precatórios. Existe a preferência de precatórios alimentares. E em precatórios alimentares, presta bastante atenção, os honorários advocatícios entram como precatório alimentar. Então, ele tem preferência no pagamento, tá? Importante saber que alguns valores não são pagos por precatório. O que a gente chama de... O que valor é esse? Valores abaixo para a União de 60 salários mínimos são pagos através de requisição de pequeno valor. Não entra na fila do precatório, tá? 60 salários mínimos para cada uma, né, para cada um dos autores ou para cada uma das pessoas que tem direito a receber aquele valor. Professor, eu tenho uma ação que no total dá
240 salários mínimos. Só que são 8 partes que vão ser beneficiadas. Cada parte vai receber 30 salários mínimos. Entra como RPV? Entra. Entra como RPV, porque cada parte, eu vou contar esse valor por parte que vai receber aquele recurso, tá? Por que eu coloquei aqui só a União? Porque cada ente da federação vai definir qual que é o valor que vai ser pago por RPV. Antes da aula eu pesquisei e aqui no Paraná, o valor que é pago por RPV são condenações de até 15 mil reais. Eles não colocam em salário mínimo, tá? 15 mil reais pago por RPV, mais que isso entra na fila do precatório. Fechou? E pra gente finalizar aqui a análise dos precatórios, os honorários advocatícios incluídos na condenação ou destacados no montante principal devido ao credor consubstanciam verba de natureza alimentar. Já falei isso com vocês. Cuja satisfação ocorrerá com a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor, observada ordem especial para os créditos dessa natureza. Então, doutores advogados, lembrem sempre que vocês têm direito a receber o honorário de vocês como RPV, tá? Desculpa, RPV se menor que o valor estipulado em lei ou como verba preferencial, porque é verba alimentar. Agora a gente começa a analisar os órgãos do Poder Judiciário e a gente vai começar analisando o Conselho Nacional de Justiça. Sempre existiu? Não. O Conselho Nacional de Justiça é novo, é baby. Ele é de 2004. Baby não, né? Já tá mais para adolescente, 16 anos. Ele foi instituído pela PEC 45 de 2004. E ele tem uma natureza de ordem administrativa. Ele é administrativa e é nacional. Conselho Nacional de Justiça. Acho que aqui não tem dúvida, né? O próprio nome já diz. Qual que é a finalidade do Conselho Nacional de Justiça? Fiscalizar a atividade administrativa e financeira do Poder Judiciário. Ele não está efetivamente dentro do Poder Judiciário. Ele não faz parte do Poder Judiciário, mas ele está ligado ao Poder Judiciário exatamente porque é ele o órgão de controle. Aí muita gente fala assim, ele pode rever sentença, ele pode rever acórdão, ele pode analisar se um juiz foi parcial. Eu tô tendo muito problema com o juiz X porque eu acho que as sentenças dele não são muito bem fundamentadas. Não. Por que que ele não pode? Porque ele não tem função jurisdicional. Não cabe a ele analisar nada da atividade jurisdicional do Poder Judiciário. O que ele vai fazer é analisar se aquela função atípica do Poder Judiciário, que é a função administrativa financeira, autonomia administrativa financeira, está sendo utilizada ou está sendo exercida de forma a respeitar os princípios constitucionais. Então, não cabe recurso para o CNJ. O CNJ não é um fiscal da qualidade das sentenças. O CNJ não é um fiscal da independência do juiz. Isso, eu tenho os meus recursos na esfera jurisdicional para os tribunais que eu vou analisar. Não é competência do CNJ, tá? Onde que então veio a disposição do CNJ? Bom, a Constituição já estava pronta. Incluíram o artigo 103B. O artigo 103B, então, ele vai trazer para a gente a composição desse órgão. E vamos pensar aqui comigo. Se vocês fossem criar um órgão de fiscalização do Poder Judiciário, eu acho que, pelo menos na minha cabeça, seria muito claro que se tivesse só membros do Poder Judiciário, talvez fosse um problema. Porque pensa, eles estão se organizando, eles estão se administrando, eles estão analisando o orçamento e a forma de gastar ou de investir ou usar o recurso público disponibilizado para a execução da função jurisdicional.
Se tiver só membro do Poder Judiciário, eu mesmo vou me fiscalizar? Não faz muito sentido, né? Então, o CNJ, ele é composto sim por membros do Poder Judiciário, mas ele possui representantes do Ministério Público, representantes da advocacia e da população, cidadãos. Vamos ver o que dispõe o 103B. Ele vai ser composto, então, pelo presidente do STF. O presidente do STF, ele vai analisar aqui, ele vai fazer parte aqui, porque, na verdade, ele é o presidente do principal órgão, né, do órgão máximo jurisdicional do Poder Judiciário. O ministro do Superior Tribunal de Justiça, que vai ser indicado pelo tribunal. Professora, não é o presidente do STJ? Não, é um ministro qualquer. O tribunal vai indicar quem que vai ser o que vai compor o CNJ. Ministro do Tribunal Superior do Trabalho, TST, indicado pelo tribunal. Então eu tenho aqui STF, STJ, TST. Desembargador do tribunal, um desembargador de Tribunal de Justiça, indicado pelo Supremo Tribunal Federal. Aqui pode ser um tribunal de qualquer, pode ser um juiz de qualquer tribunal, tá, gente? TJ Paraná, TJ-MG, TJ São Paulo, TJ Rio de Janeiro, TJ Rio Grande do Sul, de qualquer lugar. O Supremo vai indicar um desembargador para compor o CNJ. Além disso, um juiz. Sim, gente, um juiz estadual. Um juiz estadual indicado pelo STF para levar para o CNJ a realidade do que acontece na primeira instância também, tá? Isso tudo é importante. Não sei se vocês estão percebendo aqui, a gente tem juízes representantes, né, das mais diversas esferas para trazer ao CNJ toda uma ideia global do que acontece no Poder Judiciário. Lembrando que o Poder Judiciário é nacional, tá? Um juiz de Tribunal Regional Federal, indicado pelo Superior Tribunal de Justiça. Presta atenção nessa pegadinha, tá, gente? Olha só. Estadual, indicado pelo Supremo. Juiz federal, indicado pelo STJ. Tá? Então, presta bastante atenção aqui. Se o juiz do Tribunal Regional Federal é indicado pelo Superior Tribunal de Justiça, o juiz federal de primeira instância também é indicado pelo Superior Tribunal de Justiça. Ok? Continuando. Grava aqui, tá? Isso aqui é pegadinha de prova assim, pum, batata. Sabe aquelas provas de vou sacanear o candidato? Pois é, pega isso aqui. Peraí que não passou, mas deixa eu só limpar essa tela que ela tá toda rabiscada. Ah, passou agora. Vamos lá. Além disso, né, porque afinal de contas eu ainda não falei de ninguém que não seja do próprio Poder Judiciário. E se a gente está falando aqui de uma fiscalização, de um controle, eu preciso de pessoas de outros poderes ou de outros lugares, né? Um juiz do Tribunal Regional do Trabalho, indicado pelo TST. Então, juiz do Trabalho, TST. Um juiz do Tribunal, né, do TST. Juiz do Trabalho, também indicado pelo TST. Então, juiz do Tribunal ou juiz do Trabalho, TST. Aqui a gente entra com quem está fora do Poder Judiciário. O primeiro deles, um membro do Ministério Público Federal, Ministério Público da União, MPU, indicado pelo Procurador-Geral da República, que é o cargo máximo dentro do MPU. Ele vai indicar um membro do Ministério Público Federal. Eu também preciso ter representação, a representatividade dos procuradores, né, dos promotores estaduais. Então, eu tenho um membro do Ministério Público Estadual escolhido pelo Procurador-Geral da República, dentre os nomes indicados pelo órgão competente de cada instituição estadual. Então, cada instituição estadual vai indicar nomes e o Procurador
Procurador-Geral da República também falou que a MP é o procurador que vai definir dentro daqueles indicados. 2 advogados indicados pelo Conselho Federal da OAB. Ah, quero fazer parte do CNJ. Ótimo. Se envolva com a OAB, manifeste a sua vontade de participar. A OAB Paraná vai te indicar para o Conselho Federal e aí você e mais outras pessoas vão ser indicadas, né? Ou alguém vai ser escolhido, ou pessoas serão escolhidas, 2 advogados serão escolhidos pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. 2 cidadãos de notável saber jurídico e reputação ilibada, indicados pela Câmara dos Deputados e outro pelo Senado Federal. Professora, precisa ser advogado? Não, tá falando advogado ali? Não. Mas são pessoas que efetivamente detêm conhecimento jurídico. Pode ser um assessor da Câmara, um cara que trabalha na Comissão de Constituição e Justiça, que não fez a prova da ordem, não quis, sempre gostou de trabalhar com análise de lei e tudo mais. Mas tem uma formação jurídica fantástica. O que ele vai precisar comprovar é esse notório saber jurídico. E aqui, exatamente porque eu falo de cidadão, ele vai ser indicado pelos nossos representantes. Um indicado pela Câmara dos Deputados e um indicado pelo Senado Federal. Quem preside é o presidente do Supremo e, quando ele não está, vice-presidente do Supremo Tribunal Federal. Professor, mas o vice não está lá na composição do artigo 103b. Não está. Mas quando o presidente do STF, aqui eu não estou falando do nome do ministro, estou falando do presidente. Quando o presidente do Supremo falta, quem que substitui? O vice, não é? Então, se o presidente não tiver, ou não puder, ou tiver afastado, quem entra é o vice-presidente do Supremo Tribunal Federal. Os demais membros do Conselho serão nomeados pelo presidente da República, depois de aprovada a escolha pela maioria absoluta do Senado Federal. Então, as pessoas que não são ligadas à magistratura, todo mundo vai ser nomeado pelo presidente depois de aprovado pela maioria absoluta do Senado. A famosa sabatina que a gente está acostumado. Tá bom? Estamos quase terminando o CNJ, tá, gente? Calma lá. Competências. O que o CNJ faz? Cara, a gente já tem tanto órgão no Brasil, para que precisava de mais esse? Precisava de mais esse, por quê? A gente precisava de alguém que efetivamente se dedicasse à fiscalização do Poder Judiciário. Até a Emenda Constitucional 45, ou melhor, a Emenda Constitucional 45, ela trouxe diversas medidas para dar maior celeridade, maior eficiência ao nosso Poder Judiciário, que estava sendo super criticado pela morosidade e pela falta de eficiência. Se vocês reclamam hoje, né? Se o pessoal reclama hoje, e tem que reclamar mesmo, porque demora muito. Pra vocês terem uma ideia, eu tô esperando um alvará, tem 2 meses que tá pra pessoa escrever assim, sabe? O modelo pronto, só colocar os dados do alvará? Pois é, 2 meses esperando. Mas antes era pior ainda. E aí veio o CNJ, né, e a Emenda Constitucional 45 com várias mudanças, e trouxe uma maior celeridade, né? Trouxe regras para dar mais celeridade para esses processos, para o Poder Judiciário como um todo. Ele tem como função, então, essas regras que estão aqui previstas, mas eu quero só chamar a atenção de vocês. Não é uma lista taxativa. O Estatuto da Magistratura pode trazer outras funções. Essas funções podem ser ampliadas pelo Estatuto da Magistratura, tá? Zelar pela autonomia do Poder Judiciário e pelo cumprimento do Estatuto da Magistratura, podendo expedir atos regulamentares no âmbito de sua competência ou recomendar providências. CNJ pode editar resolução? Sim. E o STF já entendeu que essas resoluções são consideradas atos normativos primários
E, como consequência, elas têm força, sim, de ato normativo. Zelar pela observância do artigo 37, que trata dos servidores públicos, e apreciar, de ofício ou mediante provocação, a legalidade dos atos administrativos praticados por membros ou órgãos do Poder Judiciário, podendo desconstituí-los, revê-los ou fixar prazo para que se adotem as providências necessárias ao exato cumprimento da lei, sem prejuízo da competência do Tribunal de Contas da União. Gente, aqui o CNJ, ele vai analisar não atos judiciais, jurisdicionais, sentenças. O que ele vai fazer aqui é rever atos administrativos. Exemplo, auxílio, vamos criar aqui. O Poder Judiciário foi lá e criou um auxílio paletó, tá? O CNJ pode falar, opa, peraí, esse auxílio aí tá fora, é inconstitucional, porque esse auxílio ofende toda a norma orçamentária. São esses atos e essas ações, não só com relação à remuneração, nem nada disso, com relação até mesmo à transferência, até mesmo com relação à análise, que o STF já entendeu isso, de ações administrativas de juízes, como perseguição a servidor, deixa eu ver o que mais que eu posso colocar aqui, criação de novas varas, novas secretarias, sem ter todo o planejamento orçamentário, isso tudo vai entrar aqui, tá? Receber e conhecer das reclamações contra membros ou órgãos do Poder Judiciário, inclusive contra seus servidores, seus serviços auxiliares, serventias e órgãos prestadores de serviços notariais e de registro que atuem por delegação do poder público ou oficializado. Cartório, gente, cartório entra aqui também. Sem prejuízo da competência disciplinar e correicional dos tribunais, podendo avocar processos disciplinares em curso e determinar a remoção, a disponibilidade ou a aposentadoria com subsídios ou proventos proporcionais ao tempo de serviço e aplicar outras sanções administrativas asseguradas à ampla defesa. Esse inciso foi questionado e o Supremo, em ADIM, decidiu pela constitucionalidade. O CNJ pode sim julgar por processo disciplinar membros da magistratura e dos serviços auxiliares, incluindo aqui os cartórios. Vou dar um exemplo para vocês de um caso real, tá? Tinham 2 promotores que ficavam alocados, não vou dar o nome da cidade para garantir aqui também a privacidade das pessoas, numa determinada cidade do interior. Eles eram muito amigos e durante o carnaval, um dos promotores tinha sido determinado o plantão dele naquele carnaval. Sem comunicar nada a ninguém, eles resolveram, na amizade ali, trocar. Resolveram trocar o plantão do fim de semana, sem comunicar a ninguém. E o promotor viajou. Só que no meio do carnaval, deu um problema gigantesco envolvendo o prefeito da cidade. E o promotor foi chamado, olha o azar. Quando o promotor foi expedir os atos necessários para sua função, que eu nem sei qual que era agora, tá, exatamente, o prefeito da cidade constatou que ele não era o promotor que deveria estar lá. E ele denunciou no CNJ os 2 promotores, que quase perderam o cargo em função desse jeitinho que eles deram para curtir o carnaval, tá? Foi um processo pesado.
Ou seja, houve uma violação de um ato administrativo. Ah, eu não estou analisando se ele julgou, se ele votou. Não, se ele agiu, né, lá durante o carnaval com, sei lá, se dentro dos atos dele ele agiu de forma correta ou não, né, na parte jurisdicional. Não. O que eu estou entendendo aqui é que ele extrapola as atividades daquele. Ele teve uma violação administrativa, tá bom? Para terminar, gente, representar o Ministério Público no caso de crime contra a administração pública ou abuso de autoridade, rever de ofício ou mediante provocação os processos disciplinares de juízes e membros de tribunais julgados há menos de um ano. Ela, presta atenção aqui nesse prazo, tá, gente? Só umas bobagens assim, mas falou que tem prazo, esse povo gosta. Menos de um ano, tá? Elaborar semestralmente relatório estatístico sobre processos e sentenças prolatadas. Aqui é para dar eficiência. Juiz que não trabalha acaba sofrendo processo disciplinar. Ah, eu não estou analisando a qualidade da sentença, mas o mínimo você tem que trabalhar. Você tem que exercer a função jurisdicional para o qual você foi nomeado, né? Elaborar relatório anual propondo as providências que julgar necessárias sobre a situação do Poder Judiciário no país e as atividades do Conselho, o qual deve integrar mensagem do presidente do Supremo Tribunal Federal a ser remetida ao Congresso Nacional por ocasião da abertura da sessão legislativa. Só fazendo uma correção, tá, gente? Esse processo todo que eu falei com vocês era o Conselho Nacional do Ministério Público, tá? Que tem e que vai ter as mesmas funções de fiscalização do Ministério Público. Bom, a gente finaliza por aqui. Meu prazo já esgotou, a câmera tá aqui quase me olhando, quase querendo comer meu fígado. Na próxima aula a gente começa a falar, a gente continua, né, a falar um pouquinho. Ah não, câmera, espera um pouquinho. Vou terminar só isso aqui, tá? Espera aí, come meu fígado não. Estatuto da Magistratura pode trazer novas atribuições? E o CNJ não tem competência para julgar, fiscalizar, reexaminar e suspender efeitos decorrentes de atos de natureza jurisdicional. Apreciar constitucionalidade de atos administrativos. Só a... Tá errado aqui? Legalidade. Ele não analisa constitucionalidade, ele pode analisar legalidade. E interferir em acordo judicial. Agora sim, eu terminei. Próxima aula, a gente continua tratando sobre o Poder Judiciário.